Sim, sabadão, jogo isolado, nada melhor do que você, fã do voleibol, curtir então o desfecho do sábado com um grande confronto válido pela 7ª rodada. O jogo que marca a retomada do Cruzeiro na Superliga. O Cruzeiro que está de volta depois de disputar o Campeonato Mundial, recebe no seu ginásio, o ginásio do Riacho, na cidade de Contagem, na Grande BH, a equipe do Campinas. É duelo de dois dos principais times da competição, já nessa parte final aí de primeiro turno da Superliga Masculina. Dois times que têm pretensões muito altas na tabela de classificação. Campinas está embalado, venceu o seu último confronto, voltou a frequentar o G4 e o Cruzeiro está tentando deixar para trás a campanha que, convenhamos, ficou até abaixo daquilo que se imaginava, né? Em se tratando de Cruzeiro num campeonato mundial. O time foi apenas o 5º colocado, não passou da primeira fase. O ginásio recebe mais uma vez um grande público, como é característica, né, da torcida cruzeirense, que sempre acompanha, apoia. Torcedor que deixa para entrar mais próximo do horário do jogo, por isso que a gente ainda percebe alguns pontos ainda vazios dentro do ginásio do Riacho. Mas a galera está chegando, a galera certamente vai dar essa moral aí para o torcedor cruzeirense. Estou muito bem acompanhado, você viu que está fazendo parte da nossa transmissão aqui. A minha parceira Fabi Alvim, Cruzeiro e Campinas, grande pedida, jogo isolado. Nada melhor para esse sabadão à noite. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Jader. Boa noite, Fabi. Boa noite a você, galera ligada nesse clássico, né? A gente pode dizer assim, os times ainda com alguns problemas, não estão no 100% ideal para os dois treinadores terem para mexer, né? Mas é um clássico, acho que a expectativa para essa rodada é enorme, né? Como você bem disse, o Cruzeiro vem de talvez uma campanha um pouco abaixo daquilo que gostaria de ter feito no Campeonato Mundial, já que algumas temporadas vem sendo o principal time, né, do continente e com títulos importantes nessa competição. Foi abaixo do que eles gostariam, mas conversei com o Felipe, ele falou, a gente quer retomar logo. Aliás, o Cruzeiro é o único invicto entre homens e mulheres na Superliga, né? Portanto, quer se manter, quer voltar essa confiança. Já Campinas, como você falou, veio de uma boa vitória depois de embalar 3 derrotas, né? Também com esses problemas físicos, sofrendo aí o Horácio de Leu para ter jogadores à disposição. Mas, dito isso, a expectativa é de um bom jogo, independente dessas algumas ausências que a gente vai ter. E a gente vai falando ao longo da transmissão aqui, já. Sem dúvida nenhuma. Aquecimento do Cruzeiro, que joga com o seu tradicional uniforme azul. O Campinas vem aí todo de branco, né, para enfrentar esse jogo que é uma pedreira, né? Jogar no ginásio do Riacho nunca é fácil. Lá está o repórter Guilherme Frossar, trazendo todas as informações. Vamos começar por esse Cruzeiro, então. De volta ao Brasil, de volta à Superliga, invicto e tentando manter aí a condição de um dos principais times nessa fase de classificação. Alô, Frossar, boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Jader? Boa noite para você, para a Fabi, para todo mundo que está com a gente no Sport TV, para esse jogaço. Ninguém no Cruzeiro esconde a frustração pela campanha no Mundial, né? O time foi eliminado na primeira fase, a expectativa era, sem dúvida, de ir até a final. Normal o repórter tomar bolada nesse aquecimento, viu, Jader? A gente está bem pertinho aqui da quadra, que daqui a pouco a bola vai subir para esse jogaço. O Cruzeiro é um time muito forte, né? Um time que mantém a base das últimas temporadas, atual bicampeão da Superliga. Para que quem está nos acompanhando tenha uma ideia, nas últimas 11 edições da Superliga, o Cruzeiro venceu 8. É um projeto entre os mais vencedores do voleibol masculino do planeta, dá para dizer isso com tranquilidade. E do ano passado esse, o time mudou muito pouco. Perdeu o Luquinha, o líbero, justamente para o time de Campinas. E por coincidência, ou não, né? O destino do voleibol, o Alê, que era o líbero do time de Campinas, hoje é o líbero do Cruzeiro. Foi com quem eu conversei mais cedo. O Alê parou gentilmente para falar com a gente. Eu perguntei para ele sobre o jogo, mas perguntei também se tem um gostinho especial em enfrentar o time de Campinas, que ele conhece muito bem. Vamos ver o que disse o líbero do Cruzeiro. A gente estudou bastante eles. Os últimos 2 anos eu estava vestindo aquela camisa. Foram 2 anos muito bons para mim. Mas agora eu defendo as cores do Sada Cruzeiro, que é uma grande honra estar aqui. Para mim foi muito difícil de ter que sair de Campinas, porque eu estava muito bem lá. Só que quando o sonho bate na sua porta, você tem que aproveitar a oportunidade. Estou muito feliz em estar representando essa camisa tão vitoriosa e agora é tentar aproveitar da melhor maneira possível, fazer um excelente jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória. Muito bem, tá aí a manifestação de um cara que sabe, como poucos, então, enfrentar esse time. Trabalhou com o Horácio de Leu, muito tempo de convivência, né, Fabi? E tá levando, certamente, além da qualidade que ele tem, esse detalhezinho de bastidor aí que o Cruzeiro pode aproveitar, quem sabe, né? É verdade. Foram 2 temporadas jogando lá em Campinas, né? Só vou trazer alguns números. O Frossar disse muito bem, né? Cruzeiro, por que o
Por que ele diz assim, quando o sonho bate a sua porta, eu estava bem lá em Campinas, mas o sonho bate a sua porta. É porque o Cruzeiro é um dos grandes times do voleibol mundial, se a gente assim dizer. Vou trazer os números para corroborar com a informação do Frossard. 69 torneios, 60 finais e 50 títulos. Nossa. Por isso que, para ir ao encontro quando bate a porta um tamanho, um gigante como é o Cruzeiro, por isso que o Alê fez essa transição, né? Mas o Alê vem de 2 temporadas excelentes em Campinas e quer se solidificar, somar títulos e quem sabe, por que não, né, Jade? Botar uma pulguinha atrás da orelha. O futuro treinador da seleção brasileira, o Alê, vem jogando boas temporadas na nossa Superliga e é ali que eu acho que é o primeiro... Ele teve na seleção, inclusive, né? Verdade. Então, talvez fazer uma boa temporada seja... para ele importante com a camisa do Cruzeiro, para seguir sonhando e seguir evoluindo. O fato é que os dois times estão muito bem servidos, né, de líberos. Tanto o Luquinha quanto o Alê são dois grandes da posição na atualidade. Por falar em Campinas, informações da equipe do técnico argentino Horácio de Leo. Fala aí, Frossard. Pois é, Jader, não só o técnico, rapaz, a bola tá me perseguindo aqui. Não só o técnico, esse time do Campinas tem um sangue argentino ali também dentro de quadra, né? O Gonçalves, o levantador, capitão desse time de Campinas, 40 anos, jogador super experiente que traz tranquilidade pro ataque do time do interior de São Paulo, é um destaque da equipe. O Bruno Lima também, um atacante muito poderoso, já de várias edições, né, de Superliga e também mundo afora, um cara que a gente conhece muito bem. Time do Campinas, como eu falei, né, tem o Luquinha, que é um jogador que esteve por muito tempo no Cruzeiro. Nessa Superliga, o Campinas tem 3 vitórias e 3 derrotas, então tá ali, como você falou, na 4ª posição e tenta hoje, quem sabe, pontuar aqui em Minas Gerais para continuar nessa zona tão importante, pensando em classificação para os playoffs. E se eu conversei com o Alê de um lado, eu conversei com o Luquinha de outro e eu fiz a mesma pergunta. Dá para tirar alguma vantagem do fato dele conhecer tão bem o Luquinha, que é considerado campeão mundial com o Cruzeiro, Superliga, Copa do Brasil. Vamos ver o que disse o líbero agora de Campinas. É uma coisa que acontece normalmente, mas é um jogo a mais. O que eu posso fazer é tentar passar tudo que eu conheço de lá para nossa equipe na preparação e durante o jogo. Então, essa vai ser a dinâmica do jogo aí para a gente conseguir essa vitória. Fato é que, em termos de estratégias, a colaboração do Alê e do Luquinha hoje, a gente pode dizer que ela é meio que essencial, né, Fabi? Para o desenho daquilo que a gente pode ver dentro da quadra, né? É isso, e naquele momento onde eles falam, os atletas dizem, estudou bastante o adversário na hora do vídeo, tem que levantar a mão ali e ter mais informações a dar, né? Para além dos números, né, Jade? Por essa convivência muito próxima. O Luquinha, como o Frossard falou, ganhou praticamente tudo. E conhece muito bem os jogadores, né? Foi talvez aí, eu acho que a única mudança, né, em relação ao elenco da temporada passada, que é onde foi na cabeça dele, né, uma tentativa de seguir um time grande como é a Campinas. Então acho que para os bastidores são dois jogadores importantes para trazer aquele a mais, né, digamos assim, já. Muito legal, aquele elemento diferenciado, né, que a gente vai poder observar certamente ao longo do confronto. Aliás, vamos botar a galera para a parte desde já, né, a nossa hashtag Vôlei no Sport TV aí, aquele cartão fidelidade que todo mundo está acostumado nas transmissões do voleibol, da Superliga. Vem com a gente, então, hashtag Vôlei no Sport TV, já está no alto do vídeo. É só trocar aquela ideia bacana com a gente no X, o ex-Twitter. Ou se você ainda chama de Twitter, fique à vontade, enfim. Participe, mande a sua mensagem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer os jogos da rodada, jogos da 7ª rodada, porque piscou, perdeu, né? Tá quase acabando o primeiro turno, se for pensar, né? O campeonato começou ontem e o primeiro turno está avançando, já estamos aí na 7ª rodada. Jogo isolado deste sábado, Cruzeiro e Campinas. Amanhã, se liga, hein? 11 da manhã, jogam Monte Carmelo e Guarulhos, o Sport TV 2 transmite. Aí, 6h30 da noite, jogam São José e Suzano, Clássico Paulista também, com transmissão do Sport TV 2. 9 da noite, a gente fecha o domingão e a rodada tripla. Joinville e SESI Bauru vão se enfrentar, você também curtindo ao vivo no Sport TV 2. Segunda-feira, 18h30, Minas e Montes Claros, América, Clássico Mineiro, também com transmissão do Sport TV 2. E na terça-feira, 18h30, o Sport TV 2 segue mostrando a 7ª rodada com Araguari e Blumenau. Vamos à classificação? Os números que apontam como é que está a disputa pelas 8 vagas e aqueles times que estão tentando encostar no pelotão que vai aos playoffs. Liderança absoluta do São José, está com 17 pontos, são 6 jogos e 6 vitórias.
O Cruzeiro, 5 jogos e 5 vitórias por conta da participação no Campeonato Mundial. Deve um jogo e deve esse jogo contra o Minas, né? E o clássico vai acontecer já na quarta-feira. Os dois times vão recuperar esse jogo, que é válido da quinta rodada. Mas a liderança é do São José e logo abaixo o Cruzeiro, os dois únicos invictos. O Minas está em terceiro com 12. O Campinas aparece com 10 pontos e hoje pode buscar essa terceira posição em caso de vitória. Para o Cruzeiro, a partida de hoje representa a liderança momentânea do campeonato. O Guarulhos é o quinto com 9. O Joinville também tem 9. Sexto, vem fazendo uma campanha de recuperação. O SESI é sétimo, também 9 pontos. E o Suzano, também em busca de recuperação, está ali no 8º lugar, é a posição de corte, né? Para os playoffs com 8 pontos. Araguari, Monte Carmelo, o América e o Blumenau são os times que seguem a classificação. O Montes Claros, o América e o Blumenau estão na zona do rebaixamento. Se percebe então que é um equilíbrio grande, né? Embora não seja ainda uma tabela equilibrada em termos de número de jogos.